Shalom, queridas. Agora é real. Vamos começar a nossa primeira aula. E é uma alegria, porque Deus tem nos surpreendido, né? Quando o Senhor deu a direção desse curso, foi em fevereiro, se eu não estou enganada. E Shalom, Ellen, bem-vinda. A intenção era dar uma aula para uma turma e... Deixa eu ver se eu arrumo isso aqui, queridos, que eu fico agoniada com essa luz aparecendo no meu óculos. Era da primeira turma e depois vim com uma próxima turma só para setembro ou outubro, né? E a gente está em julho e essa já é a terceira turma, né? Deus foi movendo, as mulheres foram vindo e tem sido uma alegria e uma honra muito grande. Para quem não me conhece, embora eu acredito que todas já me conhecem, né? Meu nome é Andréia, eu moro em Rondônia, no norte do país, bem longinho aí bem perto para Ellen, mas bem longe para quem é para quem é do sul, do sudeste, né? Eu sei que tem algumas pessoas do Amazonas e tal, daí se torna longinho. Sou pastora de um ministério de uma igreja local chamada Techuvacião. Caminho debaixo da cobertura da paternidade do apóstolo Éder Gregório. Caminho com ele já tem um tempo, caminhando para 5 anos já. Sou casada, o nome do meu esposo é Adriano, tenho 3 filhas, mãe de cachorro, tá vendo, né? Meus cachorros, eles amam dar show quando eu vou dar aula. Tenho 3 filhas, fora os cachorros, 3 filhas lindas, todas adultas já. Lohane, caminhando para os seus 29 anos, grávida, daqui um mês e pouquinho você vó, a Bela vai nascer. A Jennifer e a Sara, que está aqui no grupo com a gente, né? Que é a Sara, vou contar para vocês. A Sara é a chata da cobrança, tá, queridos? Nos cursos passados era a Márcia, mas a Márcia tem uma forma tremenda para divulgação e a gente tem que deixar cada pessoa agir naquilo que Deus chamou para fazer, né? Então, a Márcia tem ficado mais nessa área de divulgação e a Sara tem ficado vai começar a ficar agora na parte administrativa. Bom, esse curso, ele era 3 meses antes, mas eram só 2 aulas por mês. E eu achei que esfria, porque dava uma aula aqui, daí 15 dias que ia vir outra aula, então dava uma esfriada, né? E a gente resolveu dar uma mudada nesse para ver se dá uma aquecida, para ver como é que vai ser. Então, o curso é 1 mês e meio, aproximadamente. Tem uma aula bônus que eu vou mandar gravada, que é dentro dessa matéria, e a gente vai tratar do corpo, do espírito e da alma. Nos cursos passados, a gente começou pela alma, queridos, mas Deus me deu uma direção, eu creio que foi uma direção do Pai, para a gente começar pelo corpo. E é uma área bem, parece simples, mas não é. É uma área bem complicada de se falar, ainda mais quando a gente fala com mulheres, e quando a gente falar sobre o corpo dentro de uma cultura como essa que nós somos inseridas, né? Que a grande maioria das mulheres, elas são julgadas pelo corpo, pelo externo, né? Pelo aquilo que aparenta. E não é isso que eu quero trazer, amém? Embora a gente vai falar sobre essa questão externa, essa primeira aula é um confronto dentro disso. Quando o Senhor me deu essa matéria, foi para mim um confronto muito grande, queridas, muito, muito grande. Primeiro porque eu nunca havia escutado nenhuma pregação falando sobre o corpo. Você já escutou? Já foi na igreja, no evento de mulheres, para falar sobre o corpo? Né? A gente escuta falando sobre a alma, sobre as feridas da alma, sobre as dores da alma, e a gente vai tratar. Não se desanime, tá? Porque essa aula é bem confrontativa, mas não se desanime, porque na última aula a gente vai tratar sobre as últimas aulas, que será sobre a alma. A gente vai fazer desligamento de alma, a gente vai fazer retirada de fragmento de alma. Vai ser umas aulas bem, bem profundas, tá? Então, vamos aquecer aqui falando do corpo. Então, para mim foi um desafio, porque primeiro eu nunca tinha escutado falar, e segundo, a minha prática diária. Queridos, eu sou descendente de índio italiano. Então, e a minha questão italiana é bem forte, apesar da minha aparência ser bem índia, né? Mas eu amo massa. Então, eu quero dizer para vocês que a minha alimentação
era péssima. E uma vida 100% sedentária. Então, quando Deus trouxe essa aula sobre o corpo, que eu fui estudar, e que eu fui preparar a aula, e que eu fui ver o que a Bíblia fala sobre o corpo, eu me senti muito confrontada, e eu me senti muito, muito, muito envergonhada diante de Deus. Muito envergonhada mesmo, porque eu falei, Senhor, eu não tenho autoridade para dar essa aula, porque eu não estou no caminho certo, né? E eu dei a primeira aula com muito temor e orando muito, mas agora, glória a Deus, eu venci e eu estou mudando meu estilo de vida, estou fazendo caminhada e fazendo caminhada, fazendo exercícios em casa, mudando algumas questões da minha alimentação, e tudo isso, queridos, veio através dessa aula que você vai receber hoje, da importância que é essa aula, amém? Então, assim, em nome de Jesus, abre o seu coração, não para a minha palavra, mas para aquilo que o Senhor tem para você. Quando a gente tem vivido um tempo onde a gente fala muito de alinhamento, né? Muito de vamos alinhar, vamos alinhar. E o que é alinhamento? A nossa vida tem que estar alinhada com Deus. E para a nossa vida estar alinhada com Deus, a nossa vida tem que estar caminhando dentro dos princípios da palavra. Então, você vai ser confrontada, ore ao Senhor, amém? Se coloque diante do Senhor, não se sinta confrontada por mim como pessoa, até mesmo porque eu não te conheço, a grande maioria, deixa eu ver, eu acho que só a Ellen está com a câmera ligada, só a Ellen. Então, assim, eu nem conheço como você é, o seu corpo mesmo, eu nem conheço como você é. Então, não se sinta confrontada, mas se sinta amada pelo Pai. Há muito tempo atrás, eu fui num congresso da Visão Celular em Manaus, e nesse congresso, o apóstolo René disse algo que me marcou, mas eu não sei se você já passou por isso, de você ter algo que te marca, aquela frase te marca, mas você não compreende bem, mas aquilo fica em você, você não consegue esquecer. E ele disse que muitas pessoas, muitos ministérios estavam enterrados fora do tempo, por viverem fora do propósito. E eu não entendi aquilo. Como assim pessoas estão mortas por viverem fora do propósito? E a gente já leva para a questão do pecado, né? Do pecado carnal mesmo, né? Do desviado, a gente já leva para esse lado. E hoje eu tenho entendido de uma outra forma. Eu tenho entendido que é totalmente possível nós estarmos em Cristo, estarmos na igreja e termos uma vida totalmente fora do propósito. Né? E quando a gente está fora do propósito, a gente colhe as consequências disso, seja na alma, seja no corpo ou seja no espírito. Queridas, o propósito desse curso, né? Eu estou com um pouquinho de falta de ar, porque eu cheguei agora da caminhada, e eu tive Covid, queridas, então, cabelo molhado, ó, e eu tive Covid, meu pulmão não voltou mais o mesmo, e hoje, por causa do calor, oh meu Deus, meu notebook desligou. É assim, tá? Toda primeira aula, no curso passado, na primeira aula, eu derrubei o celular. Só um pouquinho, queridos, que eu acho que está fora da tomada. Daí desliga o ring light. Voltei. Tá muito calor, né? Daí eu sinto um pouquinho de falta de ar. Agora deixa eu ligar aqui, queridos. Me aguarda um minutinho aí, porque desligou. Simplesmente desligou e não estava fora da tomada. Kelly, volta aí. O que eu estava falando com vocês é do propósito do curso, né? O propósito desse curso não é te munir de informações. Amém? A gente vive num meio onde, se eu perguntar aqui para vocês, as informações que vocês têm, esse é o da Valonice Milhões, Mordomia do Corpo. Se eu perguntar para vocês as informações que vocês têm, vocês vão me falar informações. Se eu perguntar sobre libertação, todo mundo vai ter alguma base de libertação. Se eu perguntar sobre cura interior, vai ter. Se eu perguntar sobre intercessão, vai ter. Todo mundo, dentro de uma esfera, vai ter uma quantidade de informações. E eu quero te dizer que o propósito desse curso não é te trazer mais informações. O propósito desse curso
é de que você adquira as informações para viver uma mudança na sua vida. Pode subir. Porque toda informação, ainda que ela venha de Deus, se dentro dessa informação não houver prática, o teu conhecimento não serve de nada, queridos. Com todo respeito eu falo isso, amém? Nós temos hábito, e essa pandemia trouxe com mais força ainda isso, né? Como a gente estava na pandemia, e estou abrindo aqui, e na pandemia a gente não podia sair, ficava dentro de casa, e daí se levantou um monte de ministro virtual, né? Então, a gente buscou informação, e a gente se inchou. E eu falando isso para vocês agora, me veio o profeta Eli. Né? O profeta Eli ficou obeso, quando recebeu uma notícia, no choque morreu. Não teve condições de agir. Então, que você não seja uma obesa espiritual. Né? Que você pegue isso aqui, aquilo que extrair, aquilo que for para você, que você extraia mesmo e pratique, amém? Vamos lá, primeiro texto que a gente vai ler, e esse texto a gente vai ler todas as aulas. 1 Tessalonicenses 5, 23. Se você quiser anotar, se você quiser abrir, mas terminando a aula eu já mando o slide de hoje para você, tá? 1 Tessalonicenses 5, 23. Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Primeiro que, assim, esse texto já mostra as 3 esferas, né, que a gente tem. O corpo é fácil, né? O corpo é essa parte externa que se comunica com o mundo externo através dos 5 sentidos. Então, é a parte mais fácil da gente entender. Daí, existem algumas vertentes teológicas que dizem que alma e o espírito é a mesma coisa. Daí, se você já ouviu essa linhagem, esse texto já faz cair por terra, né? Porque aqui diz que o corpo, a alma e o espírito sejam conservados, irrepreensíveis. E daí, queridos, esse irrepreensível, ele quer dizer inteiro. E a gente vai estudar bem esse negócio de irrepreensível lá na aula da alma. É de que não pode estar faltando pedaços. E daí eu não estou dizendo de uma pessoa, como a gente está tratando do corpo, eu não estou dizendo de uma pessoa que sofreu um acidente e sofreu uma amputação. Como é que vai fazer, né? Ela não teve culpa disso, ela vai sofrer as consequências disso, mas ela vai estar apresentada diante do Senhor. Mas a sua alma e o seu espírito tem que ser apresentado inteiro diante do Senhor. E isso, queridos, não é responsabilidade de Deus. Isso é responsabilidade nossa. Nós vamos prestar conta, e a gente vai, nessa aula, a gente vai falar bastante sobre isso. Nesse texto, a gente vê a forma de criação do homem. Assim como mostra nessas 3 esferas, que nas 3 esferas tem que ter santificação. Então, a gente tem que santificar o corpo, a gente tem que santificar a alma, e a gente tem que santificar o espírito. Deixa eu trazer algo para vocês. Vamos lá. Deus foi criar o homem. Como é que Deus criou o homem? Deus pegou barro, né? Lá em Gênesis fala, conta a história. Pegou o barro, fez um bonequinho. E daí veio uma ação de Deus. Deus soprou o espírito nesse homem. O barro, junto com o sopro de Deus, se tornou o quê? Se tornou uma alma. Amém? O mesmo processo da criação do homem lá no Éden é o processo que a gente vive hoje, com matérias diferentes. Barro, mais sopro, alma. Hoje, como é que é? Esperma, mais óvulo, alma vivente também. Então, na junção de 2 elementos, o barro por si só não era nada, e se Deus tivesse só soprado, em nada, não aconteceria nada. A junção dos 2 criou uma alma vivente. O esperma em si só, ele não cria uma pessoa, o óvulo em si só não cria uma pessoa, mas essa junção faz com que uma alma vivente venha ao mundo. Então, com isso, Deus estabelece um padrão dentro da criação, né? E hoje a gente continua vivendo dentro desse padrão.
Como que isso acontece, queridos? Como que existe essa atuação de corpo, alma e espírito? O corpo, ele está ligado à alma pelo cérebro e pelas glândulas. Vou te dar um exemplo aqui. 5 sentidos, né? A gente come chocolate. Mulher gosta de chocolate, né? Ainda mais quando está na TPM. 5 sentidos. Você comeu o chocolate. Isso é um ato do corpo. Porém, quando a gente come o chocolate, principalmente na TPM, a gente sente prazer. Mas o prazer não é um ato da alma, que está relacionado ao sentimento? Então, como é que uma comida fez com que a alma sentisse prazer? Porque existe conexão nas glândulas e no cérebro. E a alma está ligada ao espírito através do coração. Não coração órgão, mas coração sentimentos, vibração. Está ligada ao espírito. Então, os 3 andam juntos. Amém? A gente não vê, né? A gente só vê o corpo e a gente sente a alma. Mas não vive, a gente não vive essa intensidade do espírito. Mas a gente vai ter 2 aulas sobre o espírito, explicando mais profundo um pouquinho sobre isso, tá? Sobre a atuação do espírito. Quem é o nosso corpo? Nosso corpo é essa parte visível, é a parte que se relaciona com tudo que é material, que é físico, que pode ser tocado e que pode ser sentido. A comunicação do corpo com o mundo externo, ela se dá através dos 5 sentidos. Quando a gente fala no texto lá de Tessalonicenses, que diz para a gente santificar tudo, corpo, alma e espírito, quando a gente fala de santificar o corpo, o que você e eu penso? Vamos lá. Eu não sei você, mas eu pensava em roupa, em ter as roupas de santidade, né? Que cobre mais, que nos guarde mais. E a gente pensa logo na questão sexual, de ter uma vida sexual íntegra, não ter fornicação, não ter pornografia. Não é mais ou menos isso que a gente leva? Né? Que a santificação do corpo está bem ligado a essa questão sexual e de vestes. Também falamos da santificação dos 5 sentidos, né? A gente fala de não pega, não rouba, cuidado com aquilo que você olha, cuidado com aquilo que você fala. Olha só, vamos lá. Primeiro contato. Como foi quando você se converteu? Quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz foi minhas roupas, porque minhas roupas eram só o sangue de Jesus, queridos. Você me vê comportadinha assim, você não sabe como eram minhas roupas quando eu me converti. As minhas saias eram um cinturão, né, de tão curta que era. Então, foi o meu primeiro passo de santificação, foi o corpo. E depois vem as questões sexuais. E daí a gente encerra essa parte e a gente fala, agora vamos mais profundo, né? Qual é o que é mais profundo? Quem que tá aí, Ellen? Liga. Tô vendo minha mãe. É minha mãe. Shalom, shalom, seja bem-vinda. A gente vai estar junto nos cultos de Shabbat, né? Vamos estar com a senhora, viu? Deus abençoe. Tá bom, foi um prazer conhecer. Amém. Quando a gente fala... gente, é porque eu conheço a Ellen, tá? A Ellen foi minha aluna física de curso de libertação. Daí, quando a gente fala assim, não, agora vou me aprofundar na santificação do corpo. O que a gente vai fazer? Cuidado com o que pega, cuidado com o que toca, cuidado com a masturbação, cuidado com o que vê, cuidado com o que fala. E parece que a gente daí não consegue enxergar mais. Tipo assim, se eu não roubo, se eu não assisto pornografia, né? Se eu não assisto coisas ilícitas, se eu não sou uma mulher fofoqueira, se eu não pratico sexo fora da aliança, e se minhas roupas são roupas decentes, aparentemente o meu corpo está santificado. Não é assim que parece? O que mais que tem no corpo, né? Mas, queridos, quando eu descobri que não é só isso, só o sangue de Jesus. Eu espero, em nome de Jesus, que você apanhe igual eu apanhei, ao ponto de se movimentar em nome de Jesus. O nosso corpo, queridas, é uma parte essencial do nosso ministério. A gente só ora pelo corpo quando o corpo está doente, né? Se o corpo não estiver doente, a gente não ora pelo corpo. A gente nem olha, a gente nem presta atenção no corpo. Mas a gente não executaria ministérios, por exemplo, eu estou aqui, né? E eu
eu dou aula, ministro libertação na terça, estou dando aula agora à noite, amanhã tem aula do curso de libertação, na sexta-feira tem Shabat, tem o propósito de maridos que a gente está fazendo um monte de coisa. Mas e se eu adoecer? O meu ministério é paralisado. Que seja por um tempo, que seja por um dia, que seja por algumas horas. Se eu morrer, alguém vai ter que se levantar e fazer alguma coisa para dar continuidade, porque aquilo que eu tinha que fazer acabou. Então, o nosso corpo, queridos, ela é uma parte fundamental. Entenda isso. O seu corpo precisa estar tão bem alinhado dentro desse processo de santificação, porque se ele não estiver alinhado, você não exerce ministério. Como que um corpo doente vai exercer ministério? A não ser que Deus queira te levar para o hospital. Daí é uma outra história. Que isso pode acontecer. Vou dar um exemplo, um testemunho de algo que eu passei. Um dia, eu trabalhava na prefeitura, no gabinete do prefeito, e eu comecei a passar muito mal. Mas muito mal. E eu comecei a sentir muitas dores do corpo e muito mal. Muito mal. E eu estava tendo reunião no gabinete, tinha um monte de político no município, e eu tentando manter a compostura. E, de repente, a minha companheira de trabalho, né, olhou para mim, a Carol, falou assim, André, o que você tem? Eu não era pastora ainda. O que você tem? Eu falei, eu não sei, eu estou passando mal. Por que você está perguntando? Ela falou assim, você está branca. Daí o Júnior, que era assessor do prefeito, entrou, falou assim, André, o que aconteceu? E o Júnior, pensa naquela pessoa estabanada. Sabe aquela pessoa que parece que tem uma sirene, que tudo faz alarde? O Júnior já saiu correndo, desceu para a Secretaria de Saúde e já subiu com o enfermeiro, né? E esse enfermeiro já foi aferir minha pressão e já me tiraram dali, me levaram para o hospital e aquela situação, né? Eu tentando ser discreta, queridos. Eu tentando ser discreta, porque o gabinete estava cheio de político. E eu tentando sair na classe, eu pensei, a hora que todo mundo entrar para a reunião, eu saio, né? Fizeram aquele alarme, assim, né? Aquela situação. Cheguei no hospital, passando mal, passando mal, passando mal. Daí me colocava num quarto de observação, aferiram minha pressão, nada. E assim, e era visível, eu estava muito pálida. Era visível que eu não estava bem. Aferiram minha pressão, já tiraram, como eu trabalhava no gabinete, né? Então, você é tratado assim, tudo muito rápido, né? Já tiraram sangue, já fizeram um exame, uns testes rápidos lá, e estava tudo ok, tudo normal. E daí eu deitei lá numa salinha de emergência e eu comecei a orar. E eu comecei a orar e falar, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou doente? Ou o Senhor me trouxe aqui para fazer alguma coisa? E daí eu comecei a olhar quem estava no quarto junto comigo, né? Passando mal. Crente é tudo meio esquisito, né? Comecei a olhar quem estava no quarto junto comigo. E foi. Descobri uma freira no quarto, queridas. Olha só. Essa freira estava em viagem, chegou aqui em Ariquemes, passou mal e foi parar no hospital e não pôde seguir viagem. E ela estava com o quê? Com todos os sintomas que eu estava. Daí eles já tinham medicado ela estava dormindo. Eu me levantei, conversei com a irmã dela, evangelizei a irmã dela. E nisso, as dores do meu corpo, os sintomas foram passando. Evangelizei a irmã dela, orei com a irmã dela, peguei óleo ungido, ungi a freira, orei com a freira. Até eu terminar, eu estava bem. Olhei e falei, tô indo embora, tá, Jesus, obrigado por ter me trago nesse hospital, né? Daí fui lá falar com o médico, André, eu falei, tô bem. Ele, você tem certeza? Eu falei, olha para mim, eu tô bem, pode me liberar. Fui para casa, vim embora, passei no mercado ainda, vim para casa. Então, assim, com exceção disso, com exceção de Deus preparar, e eu brinco com isso que eu falo assim, são ciladas do Senhor, né? O Senhor nos pega em ciladas para nos usar. Com exceção disso, o nosso corpo tem que estar bem. Porque se o nosso corpo não estiver bem, a gente não exerce função, queridos. Eu vou te contar um outro testemunho. Uma irmã, uma mulher de Deus, sabe? Deixa eu ver o que a Kelly está falando aqui. Ah, isso mesmo, Kelly. Kelly está falando que está pedindo para o marido para eles caminharem. É uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Era visível que ela tinha um chamado intercessório. E ela não pôde praticar o chamado intercessório. Sabe por quê? Porque ela era obesa.
Ai, pastora, que exagero, um obeso não pode interceder. Tá, queridos, eu quero que um obeso fique em pé no culto intercedendo. Ele não aguenta. Não é maldade minha, e não era nem minha igreja isso, tá? Estou contando uma história de que eu vivi em outro ministério. Mas ela não aguenta, as pernas não aguentam o peso. Dá falta de ar, não consegue orar por ninguém. Se estiver orando e manifestar um demônio, a pessoa pipoca sozinha no chão porque ela não consegue segurar. Se ela for segurar, ela vai cair junto, ela vai se machucar. Entende? Eu estou colocando para vocês coisas naturais, mas que podem, queridos, atrapalhar o seu ministério. Você precisa entender hoje que o seu corpo é uma parte fundamental para que você execute o seu chamado aqui na Terra. Não adianta você ter uma alma alinhada, um espírito alinhado, receber as informações de Deus, se o seu corpo não puder reagir. Ai, pastora, para, porque eu já vi que Deus usa o aleijado, Deus usa... Ele usa, queridos. E daí uma pessoa aleijada, Deus vai dar um chamado para ele de acordo com a possibilidade dele. Não é o meu caso e nem o seu caso. A gente não pode se comparar a um aleijado. A gente não pode se comparar a um cego. Ah, o cego, ele não lê, ele ora, o Senhor dá os textos bíblicos. Aham, eu leio. E você lê também. Os nossos olhos são bons, tá? Não tão bom porque tá de óculos, né? Mas são bons. O Senhor não vai ficar te colocando, te dando um monte de texto porque você tem preguiça de ler a Bíblia. Você consegue entender a seriedade que é a forma como nós temos que tratar o nosso corpo com amor e com respeito? Existe, queridos, no nosso meio uma mentira herética que fala sobre fatalidade. Ah, Deus quis assim. Ah, foi Deus que quis assim. Vou dar um exemplo, que nem tem nada a ver com isso. A Bíblia diz que toda a autoridade foi instituída por Deus, certo? Não é isso que a Bíblia diz? Daí tá, chega no tempo da política. A gente não ora, a gente não jejua, a gente não conhece a Bíblia. Daí ganha um ladrão sem vergonha e a gente fala que foi a vontade de Deus. Querido, você acha mesmo que Deus queria colocar um ladrão sobre mim e sobre você? Para nos roubar? Quando a Bíblia diz que toda a autoridade foi dada por Deus, você sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o Senhor estabeleceu a cadeira de autoridade. Então, a cadeira do governante foi Deus que estabeleceu. Deus que estabeleceu a cadeira do rei, Deus que estabeleceu a cadeira do presidente, mas quem coloca a pessoa sentada naquela cadeira somos nós. Nós temos que parar de sermos irresponsáveis e querer colocar responsabilidade das nossas más atitudes, dos nossos maus comportamentos em Deus. A pessoa foi lá, um exemplo, Covid, né? A pessoa teve uma vida desgramada, fumou, cheirou, bebeu, comeu, fez tudo. Pegou Covid e morreu. Ah, foi Deus que quis assim. Não, querido, ele tinha um corpo desgramado de doença. E doenças que ele causou. Não, pastora, mas tem pessoas que não têm comorbidade e morrem também. Então, essa foi Deus. Essa foi o propósito de Deus. Ele não tinha nada, ele estava com a vida toda certinha, morreu. Mas nem todo mundo, a grande maioria, são pessoas que estavam... Eu fiquei pensando no meu pai. Meu pai tem 2 anos que faleceu. Querido, se meu pai estivesse vivo nesse tempo, provavelmente meu pai pegaria Covid. Porque ele não ia parar trancado dentro de casa. E provavelmente ele morreria, porque ele foi fumante a vida inteira. Minto. Até eu ter uns... Meu pai fumou até eu ter uns 25 anos. Ele começou a fumar com 9 anos. Ele fumou por mais de 40 anos da vida dele. Ah, e daí a culpa é do Covid, queridos? Ah, foi Deus que quis assim? Não foi Deus, queridos. Não foi nem Deus que criou esse vírus. Sabe, a gente precisa aprender a ser mais sério com essas questões. E daí, enquanto a gente fica discutindo questõezinhas, o diabo está avançando.
e ganhando território nas nossas vidas, nas nossas igrejas, na nossa cidade, sabe? Em nós, no nosso corpo. Tudo que fazemos, queridos, nessa terra, vem através de algo chamado mordomia cristã. Você já ouviu pregação de que nós somos mordomos? E essas pregações, geralmente, elas vêm para a questão financeira. Eu falei isso no Shabat. Eu não sei o porquê que a gente pega textos e fala, esse texto aqui é só para isso que ele serve. Textos bíblicos, né? Queridos, tudo que nós temos nessa terra está debaixo da mordomia, porque tudo é do Senhor. E daí o Senhor dá a quem quer. Porém, vai ter um dia que a gente vai prestar conta. Se a gente pegar as parábolas, olhem as parábolas que Jesus escreveu. Você vai encontrar N parábolas. Você vai encontrar a parábola de 3 tipos de trabalhador, um que começou de manhã, outro que começou meio-dia, outro que começou à tardezinha, no final todos receberam a mesma coisa, e eles reclamaram entre si, e Jesus disse assim, fui eu que chamei, eu mando, eu pago do jeito que eu quero. Eu quis fazer assim. Você vai encontrar a parábola da dracma perdida, a pessoa desesperada porque perdeu a dracma e ia ter que prestar conta. Você vai encontrar textos, eu estou falando de coisas de Jesus. Jesus falando que a gente vai prestar conta de cada palavra que sai da nossa boca. Hoje pela manhã eu li com vocês quem estava, né? Um texto de Lucas que diz, quando vocês forem começar uma obra, senta e faz os cálculos. Se você não dá conta, não começa a fazer. E se você for pegar o começo da história, está se falando do reino. Se você quer me servir? Pode vir. Mas faz os cálculos que você quer mesmo, tá? A gente vê Jesus com aquele jovem. Jesus, o que Jesus está falando para aquele jovem? Olha, pode voltar. Você não vai dar conta de prestar conta disso aqui. Porque o teu amor ainda está no pai, o teu amor ainda está na mãe, o teu amor ainda está no dinheiro. E daí, queridas, vamos lá. O Jesus que disse que a gente vai prestar conta de cada palavra fútil que sai da nossa boca, será mesmo que ele não vai prestar conta do nosso corpo? Porque a Bíblia está cheio de textos que diz como é que a gente tem que tratar o nosso corpo. Está cheio. É que a gente não presta atenção. No Antigo Testamento, ensina até o que a gente tem que comer. Pastora, mas o Antigo Testamento é a lei. Eu não sigo a lei. E você segue o quê? Eu queria entender na onde que está na Bíblia, Jesus dizendo que a Bíblia foi separada em Antigo e Novo Testamento. Queridos, de verdade, eu queria conhecer quem foi o incircunciso, filho de Nabucodonosor, que inventou essa história de Antigo e Novo Testamento. Sabe, que fez da vida dos crentes uma mentira e um engano. Porque Timóteo diz assim, toda a escritura é inspirada. Toda a escritura. Então, tá bom. Não vamos falar que no Antigo Testamento ensina a comer, não, tá? Vamos para o Novo Testamento? O Novo Testamento fala que gula é obra da carne. E eu não conheço um ser que pratique mais gula do que os crentes. Eu não conheço. E você se acha espiritual. Queridas, me perdoe, sabe? Falar com tanta dureza assim. Mas eu quero te despertar. Eu quero te alertar para a responsabilidade que você tem sobre o seu corpo. Queridos, é vergonhoso. Todo mundo fala, dentro da igreja e fora da igreja, os crentes são conhecidos pela glutonaria. Crente não bebe, mas comer, come. Vamos fazer um casamento. Contrata um buffet. Pede para a mulher do buffet fazer um orçamento
Faz o seguinte, ó. Pede para fazer 2 orçamentos. Pede para fazer um orçamento como se os convidados não fossem crente e pede para fazer outro orçamento para crente. E você vai ver a vergonha. Não é o mesmo orçamento. Isso é uma vergonha, queridos. Nós somos conhecidos no mundo pelas obras da carne, quando nós deveríamos ser conhecidos pelas marcas de Cristo. Eu lembro, alguns anos atrás, e eu louvo a Deus porque eu não falei, porque se eu tivesse falado eu ia estar apanhando agora. A Ana Paula Valadão, tadinha, gente, a Ana Paula Valadão, ela é uma profeta de Deus nessa terra, tá? E ela vai à frente e o povo bate nela, né? Ela ministrando, ela falou sobre, não vem, você está obesa e fala que jejum é uma mentira, você não jejua. Gente, essa Ana Paula Valadão apanhou, igual cavalo de bandido. Apanhou, sabe? Daí falaram que ela estava dizendo que tinha que ter padrão de corpinho dentro da igreja, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Queridos, mas na verdade, ela está mentindo. Eu estou num grupo de pastores, de uma situação aí, tem pastores do Brasil inteiro. E daí entraram para fazer um propósito. E eu até brinquei com a Sara, eu falei assim, Sara, eu vou mandar isso aqui para o apóstolo tem que aprender a fazer jejum com a gente. Olha isso aqui que é jejum, gente. Não é deixar a gente passando fome igual ele faz com nós, não. Brincadeira, tá? Mas olha o jejum de Esther. Não vou entrar em detalhes do jejum de Esther. Mas jejum de Esther. 3 dias de jejum de Esther. Mas o jejum é da meia-noite ao meio-dia. Ah, queridos, me poupe. Com todo o respeito do mundo, me poupe. Eu durmo. Eu não acordo cedinho. Eu acordo cedinho quando eu tenho que fazer, senão eu não acordo cedinho. Eu não tenho o hábito de tomar café da manhã. O que eu faço de manhã é tomar um leite com café. Eu faço jejum brincando. Sem nem piscar. Pastora, mas Deus não tem prazer no sacrifício. Quem te falou? O Senhor tem prazer no sacrifício, sim. Só que Ele quer que o nosso sacrifício seja feito por obediência. Porque tem um monte de gente que só sacrifica e não obedece. Esse sacrifício Deus não aceita. Jesus fazia sacrifício, queridos. Olha a vida de Jesus. Jesus subia para o monte para orar. Passava horas lá orando. Olha a vida de Jesus. Vamos lá, 1 Coríntios, deixa eu voltar aqui. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que não são de vós mesmos? Querida, eu vou ler isso aqui de novo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que foi dado por Deus e que não é de vocês mesmos? O seu corpo não é seu. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Preste atenção nesse texto. Vocês foram comprados. Então, quando eu fui comprada por Cristo, eu não fui comprada só a minha alma. Eu fui comprada nas 3 esferas, no espírito, na alma, no corpo. Como diz nesse texto de Tessalonicenses que nós lemos. E um dia eu vou ter que prestar conta, porque eu sou mordoma só disso aqui. O Senhor só está me deixando usar. Eu tenho que cuidar disso aqui, queridos. Diante desse texto, vemos que a obrigação de adorar a Deus, né? Porque no final do versículo diz: glorifiquem então a Deus com o vosso corpo. O nosso corpo, queridos, tem que ser para a glória de Deus. Agora, mulheres, eu vou falar algo pesado, tá? Em nome de Jesus,
Vocês vão orar aí antes, dizendo que vão continuar me amando depois. Vão continuar me amando, não vão desistir do curso. Quem já pagou, eu não devolvo dinheiro, hein? Vamos lá. O homem natural, tá? Homem, sexo masculino. Qual é o padrão de mulher que eles querem? Eles não querem uma mulher bonita? Não é? E por que a gente se arruma para homem e para Deus a gente tem que dar o regaço? Para Deus tem que ser as pelancas, a sobra, a celulite, as estrias. Queridas, eu tenho 46 anos, amém? Tá aqui, linha de expressão, peito, vocês não estão vendo cair daqui, é bom falar que só tem mulher, né? Vocês não estão vendo cair porque tá de sutiã, segurando tudo no lugar, mas tá caído, tá? Porque eu tenho 46 anos, a lei da gravidade vem para todo mundo, a lei do envelhecimento vem para todo mundo, não tô falando disso. E nem tô falando que você tem que ter o corpinho de violão, amém? Não é isso. Se eu ficar em pé, você vai ver meu buchinho. Tá? Eu tenho buchinho, mas tô acabando com eles, querido. Vou acabar com eles. Não tô falando disso. Eu estou dizendo que nós precisamos ter um padrão. E daí, vamos lá. Qual é o padrão de Deus aqui na Terra? O padrão de Deus aqui na Terra não é Israel? E como é que são as mulheres de Israel? Você vê mulher em Israel se mostrando, se aparecendo, ou você vê mulher em Israel obesa, descabelada, andando feia na rua. Você vê isso, queridos? Tira da sua mentalidade que Deus não está nem aí para o seu corpo. Eu acabei de ler um texto que diz que o Senhor nos comprou por completo. E daí, eu quero te trazer tudo. Sabe uma área que eu ainda estou em falta e que eu preciso me consertar? Isso aqui, ó. Água. Vou até beber. Eu bebo pouca água. E eu moro num lugar extremamente quente. Eu estou em débito com isso. Porque se eu não me corrigir, eu vou ter pedras nos rins. E se meu rim não funcionar direito, eu não exerço o ministério. Se eu não tomo água, as minhas unhas ficam quebradiças, o meu cabelo fica ruim, a minha pele fica ruim. A minha filha, a Sara, ela trabalha com estética. Os benefícios da água, queridos, no nosso corpo é incrível. E daí a gente não toma água, a gente toma refrigerante. Eu não tomo. Tenho mais de 3 anos que eu não tomo refrigerante. Eu estou falando coisas que para você pode falar assim, você pode até estar pensando nesse momento, eu não acredito que eu paguei esse curso para ouvir isso. Mas não é só isso, não. Dentro da área do corpo, é só essa aula que a gente vai tratar disso, tá? Desse externo. Depois a gente vai tratar outras coisas. Mas eu quero que você entenda que esse externo faz parte do pacote, queridos. Faz parte do que Jesus comprou na cruz. Entende? Jesus nos resgatou por completo. E daí eu tenho que adorar a Deus com o meu corpo. Então, assim, o meu corpo, ele tem que ser manifestação da glória de Deus nesta terra. É o que diz em Coríntios, que a gente acabou de ler. O meu corpo não pertence a mim, ele pertence ao Senhor. Ser mordomo, né? A gente está falando de mordomia. Um mordomo ou despenseiro é uma pessoa que administra os bens de outra pessoa. Ele próprio não possui esses bens, mas tem o privilégio de desfrutá-los e de usá-los de modo a beneficiar-se fielmente ao seu Senhor. Então, assim, isso aqui não é meu, mas o Senhor me deu o privilégio de usar isso aqui. 1 Coríntios 4, 2 diz assim, além disso, requer-se dos despenseiros ou dos mordomos que cada um se ache fiel.
como mordoma desse corpo, o Senhor quer de mim fidelidade, queridos. E se o Senhor deixou um padrão na Bíblia, eu estava falando esses dias, não sei com quem, mas eu falei assim que como a gente sofre por não termos sido instruídos na palavra, né, desde pequenininho. Vou dar um exemplo. Eu tenho mudado a minha alimentação, mudado mesmo, eu tenho olhado, eu não estou dizendo para vocês que eu estou perfeitinha, não estou, tá? Mas eu tenho olhado para a Bíblia e eu tenho introduzido e tirado algumas coisas pela palavra. Porque eu acredito que quando Deus disse, por exemplo, não coma gordura, eu acredito que o Senhor sabia o que estava falando, porque ele construiu esse corpo, né? Quando ele falou dos animais impuros, eu acredito que ele sabe o que estava falando. E eu não estou falando isso aqui que é pecado, amém? Em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, aquele que come, come para o Senhor, e o que não come, não come para o Senhor. Amém? Então, o importante é que vocês permaneçam em Cristo. Eu não estou trazendo uma regra, eu estou testemunhando a minha vida, tá bom? Mas eu fico pensando, se a gente tivesse sido criado nessa cultura, a gente não sofreria, né, queridos? Se a gente tivesse sido criado numa cultura mais saudável, a gente não sofreria. Para mim, hoje eu sofro. Por exemplo, hoje eu não como mais carne de porco. Eu sofro. Eu amo carne de porco. E não é que eu sofro, vou ficar sofrendo. Não, não é que é um peso, mas é uma coisa que eu gosto e que eu estou renunciando, abrindo mão pelo Senhor. Refrigerante. Eu amo Coca-Cola, queridos. Eu não tomo. Por quê? Porque eu tenho entendido que eu vou ter que prestar conta desse corpo. Gordura, queridos, eu sou apaixonada em gordura. Sabe aquela gordura da fritura? Sabe aquela bordinha da gordura na carne? Então, eu amo, não como mais. Não como. Sabe quando que eu comecei a mudar essa questão da gordura? Quando meu pai ainda estava vivo, meu pai teve uma veiazinha do coração entupida, uma microveia. E o doutor fez uma explanação tremenda com meu pai. Eu estava junto no consultório. E ele falou para meu pai que comer gordura é como colocar óleo queimado no motor de um carro. Você está diminuindo a vida daquele carro. Comer fritura e tal. Daí ele fez uma explanação. E naquele dia eu levei um choque e eu comecei a mudar algumas coisas. E ainda estou nesse processo de mudança, amém? O que eu estou trazendo para você aqui hoje, e tem outras coisas que a gente ainda vai falar, cuide do seu corpo. Olha o que a Bíblia diz. Comece a mudar o que tem que ser mudado. Pastora, você falou que está fazendo caminhada, a Bíblia não fala sobre isso, é verdade. Só que, queridos, eu quero que você olhe para a Bíblia. No tempo onde a Bíblia foi escrita, não tinha carro, não tinha nada, né? Então, o exercício do corpo era constante. Olha a nossa vida hoje. Controle remoto com a TV, controle com o ar, controle. A gente não faz nada. Eu não sei você, mas eu não ando a pé. A gente tem moto e carro. Eu uso mais a moto, né? O carro fica com meu marido. Mas, assim, andar 2 quadras, eu vou de moto. Entende? Então, eu preciso exercitar o meu corpo. Eu preciso colocar o meu corpo em movimento. Eu tenho 46 anos, a tendência do meu corpo é ir atrofiando se eu não cuidar do meu corpo. Cuidar do nosso corpo, queria dizer, é mais do que estética. Só que, vamos ser bem sincera, a estética tem peso para mim, para você ou não tem? A gente tem que ser verdadeiro, queridos. A gente tem que... Amém, Kelly? Pode me colocar. A gente tem que ser verdadeira com nós mesmos. Queria dizer, eu quando engordo, a minha estrutura física é essa. Eu engordo papada, eu engordei esses dias. Você pode ver. Eu engordo papada, eu engordo braço, eu engordo barriga. Se eu engordar 5 quilos, 3 é de barriga. Eu fico com uma barriga horrível. Por que eu estou falando isso? Porque a estética é importante para mim e para você. Daí, quando eu engordo assim, eu começo a me sentir mal dentro das roupas, porque tudo que eu coloco fica horrível.
E a minha estima vai lá embaixo. E eu não acredito que você seja diferente. Daí, quando a gente começa a emagrecer, a sopa começa a ficar bonitinha, né? No corpo novamente. E eu não estou falando de ser barriguinha chapada e cinturinha. Queridos, em nome de Jesus, não entenda isso. Eu estou dizendo que você tem que cuidar do seu corpo. Você precisa também cuidar da sua estética. Eu vou falar sobre isso aqui. Deixa eu ver se já é o próximo slide. Não, não é. Vou falar sobre estética aqui também um pouquinho. Mas o que eu estou falando agora é que você tem que praticar a mordomia do seu corpo. E que o dono desse corpo um dia vai vir recolhê-lo. E nesse recolhimento ele vai fazer a prestação de contas. Independente do seu chamado ministerial ou do dom que a gente exerce dentro do nosso corpo, uma coisa é certa: em tudo nós temos que ser exemplo. Tito 2, 7 e 8 diz assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensíveis, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer contra vós. Em tudo te dá como exemplo. E daí eu falei para vocês, quando eu dei essa primeira aula, queridos, eu fiquei tão envergonhada diante de Deus que eu não queria dar aula. Por quê? Porque eu tinha debilidades em mim. Como que eu ia falar para você cuidar do seu corpo quando eu estava detonando o meu? Tito 2, 7 e 8. Hoje eu já estou com mais autoridade. Eu comecei a fazer disso aqui. Eu tenho que ser exemplo. Em tudo, queridos, eu tenho que ser exemplo. Sabe? E eu preciso colocar o meu corpo funcionar, porque se o meu corpo não funcionar bem, eu não vou reagir dentro do ministério. Talvez eu conte esse exemplo lá na frente, mas eu quero contar aqui. Um dia uma irmã chegou para o pastor Alcione Emerick e falou: pastor, está acontecendo alguma coisa. Eu estou com muita sonolência, eu vou ler a Bíblia, eu durmo. Eu não estou conseguindo orar, eu estou dormindo no culto. E daí, como um bom libertador, já vamos procurar o demônio que está agindo, né? Não conseguiu ler a Bíblia, é demônio. E foi, queridos, e foi, fizeram propósito, ele ungiu, orou e nada. Passou um tempo, ela foi lá e fez um exame, ela estava com anemia. Olha só, um problema até banal no corpo, estava atrapalhando ela de ler Bíblia e de orar. E esse problema, na grande maioria, não é todos os casos. Em tudo que eu estou falando aqui, existem exceções, amém? Por exemplo, a minha filha Sara. A Sara está uns 12 quilos acima do peso natural dela. Ela está bem cheinha. Porque ela está com um problema hormonal. Ela está com ovário polimicrocístico, é isso, né? O nome, acho que é. E todos os hormônios dela estão uma bagunça e ela está engordando. E falei, vamos caminhar. Que eu posso te ajudar, porque para levar um nutrólogo é caríssimo, né? Que eu posso, vamos cuidar. Então, assim, em tudo tem uma exceção, amém? Em nome de Jesus, não se sinta corrigida com essa dureza, mas eu tenho que ser exemplo. Você vê, uma anemia pode me tirar de estar na palavra. O cansaço. E daí, assim, queridos, nós somos mulheres, né? A gente é filha, a gente é esposa, a gente é mãe, a gente é irmã, a gente é dona de casa, a gente lava roupa. Olha a quantidade de coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Se a gente não tiver com um corpo saudável, não estou falando de estética, eu estou falando de um corpo saudável, a gente não consegue fazer tudo o que tem para fazer. A gente não dá conta. O cansaço nos toma. Hoje foi uma luta, queridos, para mim fazer caminhada. Foi uma luta. Por quê? Aqui está muito quente, vocês não têm ideia de como está quente. E eu tive que ir mais cedo para mim poder estar 7 horas aqui com vocês, porque para vocês é 8, para mim é 7. E daí eu vou fazer a caminhada, e a gente caminha 5, 6 quilômetros, né? E eu chego, eu vou fazer exercício, eu vou fazer agachamento, eu vou fazer flexão, vou fazer prancha. E daí eu ainda tinha que tomar banho e lavar o cabelo. Então eu tive que sair bem cedo, no sol tinindo, querido. 5 horas da tarde que o sol estava pegando fogo.
Mas daí agora eu tô de boa, não tô com dor no corpo, não tô cansada, eu tô de boa aqui com vocês. Nós precisamos aprender a cuidar do nosso corpo, porque em tudo nós temos que ser exemplo. Amém? Quando Paulo, em Efésios, fala para nos revestirmos de toda a armadura de Deus, ele também explica o porquê disso. Para resistir o dia mau. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para resistir no dia mau. A questão aqui é, nós não sabemos quando é esse dia mau, quando é que ele chega. E a gente fala tanto em armadura, mas quando o dia mau chega, dilacera a nossa alma. E agora, no dia mau da pandemia, tem destruído o nosso corpo. Deixando bem claro que nós não estamos nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Eu falei sobre isso, de quantas pessoas que morreram na pandemia, porque o seu corpo não estava preparado para o dia mau. O seu espírito podia estar preparado. A sua alma podia estar preparada, mas o corpo não estava. Queridos, eu tive essa desgrama desse vírus. É terrível. É terrível. Eu tenho sequelas no meu pulmão. Eu ainda... Hoje foi o dia. Foi muito difícil caminhar hoje. Muito difícil. Porque eu senti muita falta de ar. Mas eu fui. Por quê? Porque eu tenho que fortalecer o meu pulmão. E eu ficar em casa sem respirar não vai resolver nada. Eu tenho que fortalecer o meu pulmão. A pandemia ainda está aí. E se eu tiver o vírus de novo, eu morro? Não estou a fim de morrer não, queridos. Porque eu ainda quero exercer muito do que Deus tem para mim nessa terra. Quando Deus estabeleceu a lei através de Moisés, Deus colocou nela a forma de se alimentar também. Eu penso que aquilo que foi colocado na palavra, independente do tempo e para o povo que foi, se serviu para Moisés e para aquele povo, serve para mim também. Afinal de contas, a gente foi feito com a mesma estrutura. Se Deus colocou para eles, come isso, não come aquilo, faz assim, não faz aquilo outro. Deus sabia o que estava fazendo. Se serve para Moisés, serve para mim e serve para você. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: ou não sabeis vós que o vosso templo, nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Neste texto fala que somos templo, que o nosso corpo é templo, e esse templo tem que trazer glória para Deus. Vamos ver algumas coisas que isso implica, o nosso corpo trazendo glória para Deus. Implica, sim, estética. Queridas, vamos lá. A gente pega a igreja, que não é a igreja, que não é o templo do Espírito Santo, e a gente compra as melhores cortinas, o lustre mais bonito, a cortina top, o tapete, o púlpito, é tudo de primeira. E isso é estético ou não é? Isso é estética. E por que a gente cuida da estética de um prédio que Deus não habita e o prédio que Deus habita, a gente não se preocupa? Ai, Deus não se importa com isso. Então, vamos parar de cuidar do templo lá fora. Vamos parar de arrumar a igreja, se Deus não se importa. Lá a gente fala assim, vamos fazer tudo porque para Deus é o melhor. Mas quando é aqui, para Deus não é o melhor. Quando olha para mim, não é o melhor para Deus. Para Deus é um corpo cheio de colesterol, de triglicerídeos alterados, diabetes. Ué, queridos, alguma coisa está errada, então não está. Isso implica na alimentação e isso implica na redenção. O que é isso? Na mortificação do nosso corpo. Deus está, sim, interessado, queridos, em estética. Ele está interessado em estética. Quem construiu o céu com ruas de ouro foi ele. Se ele não tivesse preocupado com estética, você e eu não seríamos essas mulheres bonitas que somos.
Se ele não estivesse preocupado com estética, a terra não seria essa lindeza que é, queridos. Que é a coisa mais linda que essa terra? Que as cachoeiras, que as árvores, tudo colocado. Você já viu essas fazendas de árvores plantadas? É tudo certinho assim, tudo enfileiradinho assim, tudo bonitinho. Não tem a beleza da mata. Você olha, você fala, nossa, que bonito, mas não tem vida. É bonito, mas não tem vida. Quando você vai para a mata, queridos, olha, você quer ver um negócio que eu amo fazer? É ir para Manaus. Quem é de Manaus aí, gente? Eu amo Manaus, tá? Todas as vezes que eu piso em Manaus, tem um tempo que eu não vou lá e eu estou morrendo de saudade dessa terra. Todas as vezes que eu piso em Manaus, eu vou lá para os ribeirinhos, para a beira do barco, entro num barco e passo 8 horas andando dentro daquela maravilha que é aquele rio, dentro do encontro das águas. Queridos, vocês não têm ideia da beleza que é aquilo. Todas as vezes que eu chego naquele encontro das águas, eu choro. Porque eu falo, Deus, que coisa tremenda essas águas que não se mistura. E o barqueiro, queridos, eles colocam a hélice do barco, do motor do barco, no meio das águas e não mistura. Daí você vai no barco, se você sentar lá na ponta do barco, você coloca as duas mãos na água. A densidade de uma água é uma, a densidade de uma outra água é outra. A temperatura de uma é diferente da temperatura da outra. Daí eles pegam e falam assim, não mistura por causa disso, uma é mais grossa, a outra é mais fina, uma é mais quente, a outra é mais fria. Eu falo, mentira, porque eu pego café e leite, que são densidades diferentes e temperaturas diferentes, e mistura. Não mistura porque Deus não quer que misture. E você acha que um Deus que faz isso tudo não está preocupado com estética? Você acha que um Deus que criou o tabernáculo, queridos, tudo banhado de ouro? Ó, os tecidos serão esses, linho finíssimo, tá? A arca vai ser com essa madeira, toda revestida de ouro. Olha, o óleo que vai fazer lá, o óleo para unção tem que ser obra de perfumista, tá? É todo, só vai fazer aqui quem for bom nessa área. Isso é um Deus que não está preocupado com estética? Deus está preocupado com estética. E eu não estou agora falando da estética terrível que a gente vê nessa terra, tá? Aonde a mulher tem que ter a cinturinha. Não estou falando de nada disso, queridos. Estou colocando... Acabou minha bateria do notebook. Eu não estou falando de uma estética humana, natural e carnal e sensual. Eu não estou falando desse tipo de estética. Eu estou falando que Deus está preocupado com você. Deus está preocupado com o seu cabelo. Deus está preocupado com a roupa que você veste. Deus está preocupado se seu corpo está legal ou não. Queridos, tem umas roupas, por exemplo, eu vejo uns macacão, pantalona, que eu acho lindo. E eu falo, Deus, eu vou emagrecer para usar isso aqui, porque num corpo gordo fica horrível, queridos. Vamos ser sincera. Eu vou emagrecer, Senhor. Porque o Senhor não mandou eu comer esse tanto para me engordar, eu engordei com a minha. Eu vou emagrecer agora. E você sabe o que é tremendo? É que você vai para o Senhor e fala assim, Senhor, olha, eu fiz isso aqui errado, tá? Eu fiz isso aqui tudo errado. Mas agora, Senhor, eu não tenho condição de mudar isso aqui. Me ajuda. E o Senhor vem e nos ajuda a mudar aquilo que a gente fez de errado. Deixa eu ver aqui. Eu falei de gula, né? A gente tem alguns cuidados. Por exemplo, você escuta a pregação de qualquer pessoa? Eu não escuto. A pessoa pode ser top. Se ela começar a falar algumas aberrações, eu já caio fora. Se for presencial, queridos, não é todo mundo que coloca a mão na minha cabeça, não. Eu dou um jeito de cair fora rapidinho. Porque eu entendo o que isso representa. Então, a gente tem alguns cuidados com o nosso espírito, né? Eu não vou comer qualquer coisa espiritual. Mas quando vai para o corpo, o que a gente faz? Qual é o padrão do corpo? Se é gostoso, eu ponho para dentro. Eu não quero nem saber se vai
Vai dar certo, não vai? Se vai ser bom, não vai? É gostoso? É saboroso? Eu ponho para dentro. E é isso que nós precisamos mudar. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Estamos terminando, amém, irmãs? Deixa eu olhar aqui. Com certeza, queridos, o nosso padrão alimentar tem que ser mudado. E olha, eu não vou entrar aqui em questões de coisas que ativam alimentos, que ativam as glândulas e que nos conectam com demônios, tá? A Ellen já está torcendo para mim entrar. Mas eu vou te dar uma palhinha, que é uma coisa que eu estou tentando tirar e eu acredito que eu vou chegar a tirar 100%, que é o açúcar. Eu fiquei 6 meses sem açúcar e já perdi a vergonha na cara. Eu não sou comelona de açúcar, mas eu como açúcar. O açúcar é o maior propagador da ansiedade. Queridos, nós fizemos uns propósitos no começo do ano com o apóstolo Éder, e o apóstolo Éder tirou o açúcar da gente. E o que aconteceu nesse tirar o açúcar? O índice de ansiedade em quem tem crise de ansiedade diminuiu drasticamente. E os irmãos começaram a ficar impactados. E muitos não voltaram mais a comer açúcar. Porque eles se sentiram livres de ansiedade. Toda a terra, isso nós precisamos entender, toda a terra foi contaminada, queridas, pelo pecado. E uma das coisas que eu vejo em Satanás é que ele não tem pressa, ele tem propósito. Vamos lá. Quando eu era criança, eu tenho 46 anos. Mas eu já sou de uma geração, quando eu era criança, eu não via câncer. Era raríssimo alguém ter câncer. Raríssimo. E quando tinha, já eram pessoas mais velhas. Hoje, crianças nascem com câncer. E vocês sabiam que tem estudos que dizem que dentro de poucos anos será raríssimo quem não tem câncer. Acabou minha bateria aqui, queridos. Tem um Grosop ali, daí desligou, ficou meio escuro, mas vamos lá, que já terminando. E por que isso, queridos? Porque a nossa alimentação, ela foi alterada de tal forma que antigamente o câncer eram por questões emocionais. Tanto que era até pregado nas igrejas, eu não sei se você participou disso, que geralmente uma pessoa quando tinha câncer é porque ela não perdoava. Então ela ia segurando aquele excesso de tristeza, de dor, de tudo, e as células manifestavam, porque o nosso corpo vai manifestar o que nós somos, amém? Hoje, não é mais só isso. A falta de perdão continua sendo um agente? Continua. Mas a alimentação é tão contaminada, até a alimentação saudável. O frango, por exemplo. Quantos meses demorava para um frango ficar no ponto de ser comido? E esse frango era forte. A carne dele era forte. Hoje um frango, queridos, em pouquíssimo tempo, por causa das questões hormonais, o frango está pronto para comer, mas você coloca ele na panela e ele desmancha. Porque a carne não tem estrutura. Disso nós não temos como sair. Amém? Né? A gente não tem como ir para o mato e fazer tudo isso. Eu não tenho. Se você tem, glória a Deus, amém. Tá? Mas eu não tenho. Eu não tenho como ir para o sítio e criar gado, e criar frango, tudo natural, e plantar horta. Eu não tenho. Eu tenho que comer o que tem na cidade. Mas eu tenho que ter a sabedoria de saber que eu vou prestar conta do meu corpo. E começar a olhar para aquilo que a Bíblia diz a respeito do meu corpo. E tentar, queridos, ser o mais natural possível. Eu vi uma matéria semana passada, eu acho, mas eu vi só um pedacinho, meu marido estava assistindo, eu passei e vi, eu achei interessante. No Japão, o índice de vida é muito maior do que o nosso. E no Japão, é raríssimo ter obeso.
Por quê? Porque a alimentação do Japão é mais saudável. Você pode ver que a comida japonesa, ela é mais peixe, ela não é cheia de fritura, né? Quando tem fritura, é uma fritura mais natural e tem muitos legumes e verduras. Então, sim, eu estou aqui fazendo a abertura desse curso e não terá outra aula como essa. As outras aulas, a gente vai tratar do corpo, mas vai tratar já do corpo como templo mesmo do Espírito Santo, amém? Vou trazer uma aula bônus falando da necessidade de descansar, e depois a gente vai entrar em questões da alma e questões do espírito. Sobre comida e sobre estética, é só essa aula. Mas sim, você precisa aprender a comer. Sim, você precisa aprender a cuidar do seu corpo. Sim, você precisa aprender a se amar. Aquele que destrói o templo do Espírito, o Senhor o destruirá. E daí nós estamos destruindo a morada de Deus. E depois a gente não sabe porque tantas coisas destrutivas vêm sobre nós. Porque nós estamos destruindo a casa do Pai. Nós não temos zelo, queridos. A gente não analisa as coisas. Se nós analisássemos, muitas coisas em nós seria diferente. A nossa alimentação é responsável em 80 ou mais por cento dos problemas de saúde, porque a gente sabe que tem genética, a gente sabe que tem questões da alma, a gente sabe que tem outras coisas. Mas só o fato de você mudar a sua alimentação. Olha só uma coisa aqui em casa. Aqui em casa, todas nós, as mulheres, nós temos problema intestinal. A gente tem o intestino preso. Para mim, queridas, ficar 10, 15 dias sem ir ao banheiro é a coisa mais normal do mundo. E isso é um problema. Porque não é só o intestino preso. Isso dá irritação, dá cansaço, isso pode dar infecção intestinal, porque existe um acúmulo de bactéria dentro do intestino, isso deixa a pele horrível, dá problema no cabelo, dá um monte de problema. E eu já cansei de ir em médico, principalmente em ginecologista, e o ginecologista brigar comigo, porque vai fazer o exame vaginal e sente que meu reto está cheio. Uma vez a médica falou para mim assim, isso aqui não é fé, isso aqui é pedra. Dá um jeito na sua alimentação, você precisa resolver isso. Então, quando eu fui cuidar do templo aqui, não foi só a questão de que engordou, não. Primeiro que eu queria ter autoridade para essa aula. E segundo, porque muitas coisas em mim não estavam funcionando como era para funcionar. O Senhor fez o meu corpo e o seu corpo perfeito, queridos, para funcionar de uma forma perfeita. E daí, eu não fiz nada. Eu estou caminhando, eu estou bebendo um pouco mais de água que ainda não estou fazendo o correto, a forma como deveria ser, e estou comendo salada. Eu estou indo no banheiro todo dia. Todos os dias. Com mudanças, queridos, quase que insignificantes, de tão pequenas que são. Sabe? E eu quero trazer isso para você, para que você verdadeiramente olhe a sua história. Talvez essa aula não falou com você, mas não desanime, o Senhor vai falar com você durante esse curso. Mas não faça dessa aula uma instrução, faça dessa aula uma vida, se analise. E não somente tente mudar, mas vá para o Senhor e fale, Senhor, eu quero te pedir perdão por ter agido fora dos teus princípios. Eu quero te pedir perdão porque eu não zelo pela tua casa. O Senhor me emprestou um corpo. Nós somos 3. Amém? Corpo, alma e espírito. Quando a gente morrer, o que acontece com o corpo? Ele volta para o pó, né? E daí, por causa disso, por causa desse versículo, a gente pensa que não tem problema. Então, eu posso cuidar do meu corpo de qualquer jeito, que vai para a terra mesmo? E daí, como é que seu corpo vai ser ressuscitado e transformado? Queridos, vai ser esse corpo mesmo aqui que vai ser transformado, tá? Você presta atenção. Depois, o espírito morreu, faz o que acontece com o espírito? Volta para Deus. Então, o meu espírito volta para Deus, o espírito do assassino volta para Deus, o espírito pedófilo volta para Deus, mas daí a alma precisa de salvação, porque nós somos a alma. E daí o Senhor nos deu uma moradia, deu uma morada para nós.
E isso aqui eu vou dar para encerrar. Eu quero que você imagine, você tem muito dinheiro e você compra uma casa muito bonita, uma casa cara, grande, espaçosa, com piscina, 2 andares. Nessa casa tem lustre, nessa casa tem móveis planejados. Mulher sabe o que é isso, a gente sonha em ter uma casa, né? E essa casa sua está sobrando. E daí você conhece uma família e essa família não tem onde morar. E daí você pega e dá a sua casa para essa família morar. Uma casa que você conquistou, que você sonhou, que você planejou, que você trabalhou muito para ter essa casa. Passa um tempo, você vai lá na família fazer uma visita e você chega lá. Os canos estão entupidos, a piscina está quebrada, não tem mais lustre, a pintura está uma porcaria, a casa está arriscada, tem coisa quebrada. Como é que vai ser isso para você? Isso vai ser bom para você? Você vai ficar feliz, satisfeito? Pois é. O Senhor criou uma casa linda e nos emprestou para a gente morar dentro. E daí o Senhor olha e como é que Ele está vendo? Como é que a gente está cuidando? Eu não estou falando do desgaste natural, amém? Eu já falei sobre isso, não estou falando disso. A gente cuidando ou não cuidando, queridos, a lei da gravidade vem, ó, os cabelos brancos, vem mesmo, ó, tá tudo aqui que eu não vou pintar. Vem. Não estou falando disso. E também, volto a dizer, não estou falando do corpinho violão. Até mesmo porque a gente está envelhecendo, esse corpinho violão nem combina mais com a gente. Por favor, né? Vamos ser bem sinceros. Eu estou falando de cuidado. De glorificar Deus. Sabe? Do Senhor olhar para nós e falar assim, uau, valeu a pena. Valeu a pena. Eu dei isso aqui para ela, ela está cuidando. Ela pega a palavra e ela observa a palavra. Ela observa a palavra para ver como que ela cuida do corpo, ela observa a palavra para ver como cuida da alma, ela observa a palavra para ver como cuida do marido, como é que cuida dos filhos. A vida dela é voltada pela palavra. Então, valeu a pena, ela está me glorificando. Será que hoje o Senhor poderia falar isso de mim e de você? Glorifique ao Senhor com o seu corpo. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere, que o Senhor continue falando com você e que você tenha força e coragem de mudar e fazer o seu corpo, fazer do seu corpo algo para a glória de Deus. Algo que o Senhor tenha prazer. Algo que o Espírito Santo... Gente, olha, não tem aquela casa que a gente entra e senta assim e fala, ai, que casa gostosa, não tem vontade de ir embora? Porque é uma casa limpa, é uma casa cheirosa, é uma casa ornamentada, que o Espírito Santo dentro de mim e de você fique assim. Ai, que gostoso ficar dentro dessa pessoa. Tudo nela exala glória para o Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te dê uma semana abençoada, produtiva. Que o Senhor traga sobre você um despertar. Eu vou mandar uma aula bônus durante a semana. Semana que vem a gente vai falar sobre templo, sobre a responsabilidade de sermos o templo do Espírito Santo. Depois a gente vai entrar no Espírito, mas que você seja totalmente transformada pelo poder do Espírito. Que a bênção e a unção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, e te faça romper e prosperar em todas as coisas. A alegria está com vocês, que a gente possa caminhar um bom tempo juntas. Shalom, shalom, queridas. Beijo no coração. Precisar, a gente está lá no grupo, amém? Deus abençoe.